Datafolha soltou uma pesquisa essa semana, né, sobre a eleição em São Paulo, mostrando um empate técnico entre Guilherme Boulos, candidato do PSOL apoiado pelo Lula, e o atual prefeito Ricardo Nunes, que tem o apoio implícito, é, não tão explícito assim, do Bolsonaro. Mas eu pedi para o Datafolha uma tabulação especial, eles foram gentis o suficiente lá para me passar, e para entender o que está em jogo nesse momento, o que está comandando as estratégias eleitorais nesse momento. O que interessa, Kennedy, é, se tornar conhecido, porque ainda não começou a campanha para valer, então o candidato precisa projetar o nome dele para poder entrar no jogo, começar a jogar, mas fazer isso sem se tornar mais rejeitado, sem aumentar a sua rejeição. Esse é o grande equilíbrio nessa fase da campanha. Por que eu digo isso? Porque nessa fase só tem um quarto dos eleitores com um candidato na ponta da língua, um candidato viável na ponta da língua. Para ser mais preciso, 27% dos eleitores, segundo o Datafolha, sabem dizer espontaneamente em quem vão votar, e ao dizer em quem vão votar, citam o nome de alguém que é candidato, né? Ou seja, Ou conhecem bem, então. Então conhecem bem, né? tem um mínimo de convicção sobre o seu voto, tá certo? Os outros 75, 73% têm alguma noção sobre essa eleição, mas não pensaram suficientemente no assunto para espontaneamente dizer: não, vou votar no Boulos, vou votar no Ricardo Nunes, vou votar na Tabata Amaral, entendeu? O que é Na normal a essa verdade, altura do campeonato. Em sim, é fevereiro normal. de eleição municipal é super normal isso. Não tem nada fora da curva aí. É como as coisas acontecem. Só que a campanha se divide em momentos diferentes. Então, esse é um momento em que você tem que se tornar conhecido para que, espontaneamente, o eleitor comece a pensar no seu nome. Se ele não está falando no seu nome, é porque você não é conhecido o suficiente, tá certo? E como é que está sendo a evolução desse jogo nesse momento? 83% dos eleitores dizem conhecer o Boulos e 85% dizem conhecer o Ricardo Nunes. Só que precisa qualificar esse conhecer, né? Porque uma parte significativa dizem que ouviram falar dos dois. Isso não é conhecer. Por definição, ouvir falar não é conhecer, tá certo? Então, o que interessa mesmo são aqueles que dizem que conhecem bem, ou pelo menos conhecem mais ou menos o candidato. Esses daí são os que. E aí você tem que ver como é que é a rejeição deles dentre esses eleitores, porque em algum momento, daqui até o dia de ir para a urna, todo mundo, ou quase todo mundo, ou uma grande parte, ou a maioria dos eleitores vai conhecer muito bem ou mais ou menos os candidatos. Essa é a tendência. Então, esse é o perfil que interessa para a gente analisar mais. E aí, essa tabulação que eu pedi para o Datafolha é um cruzamento de quem conhece, se rejeita ou não rejeita. Então, no caso do Boulos, 33% daqueles que dizem conhecer muito bem o Boulos não votam nele, um terço, né? E daqueles que conhecem um pouco, sobe para 39%. Então, o Boulos precisa lutar para ser mais bem conhecido, ele tem mais chances entre os que dizem que o conhecem bem do que aqueles que dizem que só conhecem um pouco. O trabalho dele é não só de se tornar conhecido, mas se tornar mais bem conhecido, que as pessoas que ele consiga fazer passar a sua plataforma para os eleitores. Já o Ricardo Nunes, ele tem uma rejeição média de 34% no eleitorado total, o Boulos hoje. Já o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, tem 26% de rejeição, ou seja, é uma rejeição menor. Isso é uma vantagem para ele em comparação ao Boulos, porque tem menos eleitores, e o teto dele é mais alto, né? O teto do Boulos é mais baixo. Porém, tem um fenômeno interessante, Kennedy. Entre quem conhece desconhecer muito bem o Ricardo Nunes, 39% não votam nele. A rejeição dele mais alta do que a do Boulos hoje. Entre
quem diz conhecer muito bem Muito o atual bem, cada prefeito. um deles, o atual prefeito. Muito bem o prefeito, tá certo? Quer dizer, o Boulos é 33, no caso do Ricardo Nunes é 39. Então, o Ricardo Nunes tem uma missão, ele evoluiu positivamente durante os últimos meses, comparando as pesquisas da Datafolha de agosto do ano passado com essa de março, porque ele se tornou mais conhecido sem aumentar significativamente a rejeição, e empatou com o Boulos, que estava liderando sozinho. Porém, tem esse problema. Se o eleitor não só passa a conhecer o Ricardo Nunes, mas passa a conhecer ele melhor, em profundidade, saber, por exemplo, dessa história que foi divulgada na semana passada, reportagem do Tiago Erdi e Pedro Canário, do Rafael Neves, no UOL, mostrando como bilhões de reais da prefeitura vão para obras emergenciais sem licitação e há uma concentração dos vencedores e um aparente conluio entre as empresas vencedoras para receber essas obras. Quanto mais gente souber disso, maior a rejeição do Ricardo Nunes, menor a chance dele se eleger. Então, a moral da história é que, hoje, a meu ver, a dinâmica da eleição, olhando para os últimos meses, está favorecendo o Ricardo Nunes, porque ele conseguiu, até esse momento, se tornar mais conhecido sem aumentar significativamente a rejeição. Porém, não é uma eleição garantida, porque quando o eleitor desconhecer muito bem o Ricardo Nunes, aí a rejeição dele aumenta. O jogo ficou mais duro para o Boulos, né? Temos que seguir adiante, o Olavo Nogueira já está esperando a gente para Sim. entrar, já temos que fazer a síntese, mas ficou mais, né, essa pesquisa da Datafolha mostrou que ficou mais duro para o Boulos o jogo. No jogo do reconhecimento, ou melhor, no jogo de se tornar conhecido e evitar rejeição, Ricardo Nunes leva vantagem até agora sobre Boulos. Cabe? Não, mas a Marina vai quem está aí Boa. vai dar um Sara, jeito de me vai dar salvar. um jeito. Sara, me salve, Sara. Boa. Olha só, a enquete está no ar aí sobre o primeiro bloco. Quem responder melhor, né? Sobre quem manda na Petrobras. Kennedy, controle acionário da União legitima a fala de Lula sobre Petrobras. Público, quem manda na Petrobras é o futuro. Inovação sempre.